Hoje é terça-feira, eu tô cansada como se fosse sexta. Tô cansada que mais cedo eu fui fazer um café e preparei as coisas pra passar o café. Ao invés de eu passar o café, eu joguei a água fora. Nosso cérebro às vezes nos pega peça, né? Nos prega peça. Confessar pra vocês que café amargo não é muito bom. Mas é preciso fazer mudanças para se ter resultados diferentes, né? Então, uma hora acostuma. Bem, vamos à palavra, que não foi sobre café que eu vim aqui falar. Eu vim falar sobre Jesus, eu vim falar sobre o Senhor, sobre o reino, sobre a palavra. Bem, mas ele, o Senhor conversando comigo, ele estava falando sobre pessoas que intervêm no trabalhar dele, sem perguntar se pode, se é do desejo dele, e apenas vai lá e faz. Vou dar um exemplo. Às vezes fulano foi uma pessoa totalmente desregrada, foi uma pessoa que fez tudo o que queria, cometeu vários pecados, teve uma vida totalmente voltada para as coisas do mundo, sem se importar com o amanhã, sem se importar com a sua salvação, viveu a vida do jeito que quis. E seguiu, não se arrependeu, não buscou Jesus. E aí, você vê essa pessoa, né? Aí chega a hora do juízo, chega a hora do Senhor pedir contas, né? Porque todos nós prestaremos conta daquilo que fazemos. Então, chega a hora da colheita. Então, essa pessoa vai colher o que ela plantou ao longo de sua vida. E cada um colhe aquilo que planta. Se você planta maçã, você não vai colher uva. Então, se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Tá? Aí, você vê uma certa pessoa ali passando por problemas, né, para a diversidade, tá ali aquela luta e a pessoa tá em sofrimento, passa por um monte de coisa, perde muita coisa, e a vida de cabeça para cima, de perna para cima, e você fala, nossa, mas fulano é uma pessoa boa, fulano não faz mal para ninguém, por que tá passando por isso, por que tá passando por aquilo, né? Acha que é injustiça, mas você não sabe o que essa pessoa fez no passado, você não sabe os erros que essa pessoa cometeu, por que ela tá colhendo aquilo, por que ela tá vivendo aquilo. E às vezes o Senhor quer tratar com a pessoa, está tratando com a pessoa, espremendo a pessoa, para que ela venha se arrepender, para que ela venha mudar. E o Senhor espreme. E aí você fica com dó do que a pessoa está passando, fica com dó do que está acontecendo com ela, e você vai lá, eu vou ajudar fulano porque eu tô com dó dele, sabe? Tô com dó dela, mas você não sabe a real história, você não sabe o que aconteceu. Aí vai você se intrometer naquilo que Deus não pediu para você fazer. Aí você vai lá, ajuda, o Senhor está tratando, ou a pessoa está colhendo, e você vai lá e ajuda aquela pessoa. Aí você pega um pouquinho da prova dela para você. Aí você fala assim, você quer se intrometer no meu trabalhar? Você quer se intrometer no que eu estou fazendo? Dá um pouquinho para você, já que você quis interceder por essa pessoa sem perguntar a mim. Então, nós não temos que abraçar, nós nem conseguimos abraçar o mundo, nós nem conseguimos fazer por todas as pessoas, porque tem pessoas que não são para que nós ajudemos ela, tem pessoas que não é para a gente ajudar. Tem pessoas que elas estão colhendo, elas estão passando pelos primeiros de Deus, não é para a gente ajudar. Ela está passando por um processo. Devemos fazer sim pelo outro. Se eu pudesse, acho que eu faria muito, muito pelas pessoas. Mas, até para orar, a gente tem que pedir, perguntar para o Senhor, Senhor, eu posso orar por essa pessoa? Senhor, eu posso ajudar essa pessoa? Senhor, eu posso estender a mão para essa pessoa? Em alguns casos, o Senhor te toca ali na hora, você sabe que é para você ajudar. Mas tem casos que não, tem casos que você quer ajudar porque você quer fazer, às vezes quer fazer bonito. Às vezes quer ajudar porque você acha que deve ajudar, mas você não pergunta para o Senhor o que está acontecendo, não pede discernimento, não pergunta se pode. E aí você interrompe, você se intromete ali. E aí você pega um pouquinho da prova para você. Passa junto. Aí as coisas começam a sair do seu controle, as suas coisas começam a não dar certo. E aí você se pergunta por quê?
Ah, porque você se intrometeu onde não devia. Você colocou a sua mão onde não devia, colocou a mão no vespeiro. E aí, o Senhor, Ele é justo. Já que você quer pegar um pouquinho, Ele deixa você pegar um pouquinho. Então, sempre temos que perguntar ao Senhor o porquê e se devemos ajudar aquela pessoa em específico. Mas o Senhor quer que nós ajudemos as outras pessoas, sim. Mas há pessoas que não. Há pessoas que Ele não quer, há pessoas que Ele não permite. Então, nós não devemos querer abraçar tudo que nós vemos. Às vezes a pessoa só está colhendo, você não sabe o que a pessoa fez no passado, você não sabe o que aconteceu na vida dela, você não sabe as escolhas que ela fez e por que ela está passando por aquilo. Então, e há pessoas que elas não vão querer Jesus, há pessoas que não vão querer sua salvação, há pessoas que não vão se arrepender. Infelizmente, existem as pessoas que não vão querer. Que pode acontecer o que for, que ela vai continuar ali com seu coração duro e ela não vai querer se entregar para Jesus. Aqui em Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, no finalzinho fala assim. Ele está falando de Jesus, que Jesus veio e levou o pecado sobre si, nossas feridas e pecados. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aí aqui tem um ponto. Ele levou o pecado de muitos. Não diz aqui que ele levou o pecado de todos. Porque nem todos vão querer Jesus, nem todos vão querer a salvação, nem todos vão querer se arrepender, nem todos vão querer mudar de vida. Então aqui tem um ponto importante. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou o pecado de muitos, porque muitos não vão querer ele. Infelizmente, algumas pessoas não vão querer a salvação, algumas pessoas não vão buscar a sua salvação. E é uma realidade que, por mais que doa, nós devemos aceitá-la. E é claro que é triste você olhar para uma pessoa que você gosta, uma pessoa, né, que você gostaria que a pessoa tivesse a salvação, principalmente uma pessoa da família. Mas se a pessoa não se arrepender e não buscar o Senhor, não buscar Jesus, infelizmente, ela vai perder a salvação. E não é o que a gente possa fazer. Porque fazemos a nossa parte, mas se a pessoa não quer, nós não podemos obrigar. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que elas quiserem fazer. Só que também elas são livres para acolher. Então, o Senhor não é injusto. Não pense que o Senhor está sendo injusto com alguém. Não pense que a pessoa está passando por aquilo porque Deus está sendo injusto. Não. Deus, Ele é justo. Em todas as coisas, em todos os momentos. Então, o que o Senhor quer dizer é: não se intrometa naquilo que eu não pedi para você se intrometer, que eu não pedi para você fazer. Não coloque sua mão onde eu não permiti, onde eu não pedi, onde eu não falei. Porque senão você vai pegar a prova com as mãos. E aí depois não reclama que está passando por problemas e adversidades. Que a paz de Cristo seja contigo.